Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que o Senhor abençoe gloriosamente, poderosamente a vida de cada um de vocês e que Ele possa vir derramar suas ricas bênçãos por meio da sua palavra sobre nós e que Ele possa vir falar conosco, sempre intermediado pelas suas sagradas escrituras. Vamos lá, vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. O texto hoje para a nossa conversa está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 23. Quero ler com vocês apenas o versículo 24, para aquilo que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aqui eu creio que vocês já sabem, essa é uma das 7 famosas frases do Senhor Jesus. No alto da cruz, no alto da sua dor, no alto da angústia, considerada a suprema angústia, o servo sofredor, no alto, no cume daquilo que estava acontecendo de ruim, de maldade com ele. Muitas coisas creio que devem ter passado na cabeça do nosso mestre, como por exemplo a tua inocência, mas ele se preparou antes. Ele era o Deus encarnado e nele habitava a plenitude de espírito, capacitado para que subisse a cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados pelas nossas falhas e ali começar uma obra em nosso coração. E eu quero justamente trazer esse versículo, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Nós vamos mexer em alguns assuntos. Bom, vamos começar. Fala assim: Jesus disse. Irmão, e quando Jesus fala, é Deus falando. Precisamos compreender, ter a compreensão exata. Eu já falei sobre isso na outra ministração e, logicamente, nós devemos atentar a quem fala. Mas aqui eu quero justamente que você venha se apegar ao que está sendo dito. Ou seja, guardar as palavras de Jesus. Guarde as palavras do Senhor Jesus no teu coração, meu irmão. Sabe, guarda ela num canto, tudo aquilo que você sabe que é Jesus que está falando. Eu sempre falo isso e acho pertinente falar nesse momento. Talvez você ouça essa ministração inteira e nada fale ao seu coração, mas uma frase só fala. Guarde exatamente essa frase, essa palavra que queimou no teu coração. Sabe, não comente com ninguém. A palavra fala em Lucas 1 que Maria guardava tudo aquilo no coração dela, justamente para ela meditar no tempo oportuno. Ela guardou a palavra dos pastores, ela guardou quando o Senhor Jesus sumiu, o que o Senhor Jesus disse para ela. E isso é maturidade espiritual. Isso é entender que o Senhor tem um tempo sendo. Nem toda palavra que Ele diz serve para nós agora. Talvez ela vai servir em determinado tempo. Eu já vivi isso, essas experiências. Muitas palavras vinham ao meu coração e eu não entendia elas naquele momento. Então eu guardava, mas sempre ficava meditando e pensando nela. Guarda. Para quê? Tem uma finalidade. Salmo 119, versículo 11 fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra, e esconder e guardar, na linguagem atual vai trazer essa versão de guardar as palavras para não pecar, ela traz esse poder para nós. Por quê? A palavra que foi implantada a mim talvez não sirva para você, irmão. É uma palavra pessoal, uma palavra personalizada. Muitas pessoas, numa busca louca, na sua busca, diante da sua busca, seja uma restauração de casamento, seja um filho opresso pelas drogas, a salvação de uma família, começam a procurar, e até mesmo na internet aqui tem grande quantidade de palavra. Não estou querendo dizer que elas não vêm da parte de Deus, eu estou querendo dizer que talvez elas não sejam direcionadas para você. Você tem que pegar aquela palavra que está implantada no seu coração e analisar de acordo com a palavra que está lhe sendo dada. Sabe, fazer uma autoanálise, uma análise da palavra e esconder ela no coração. Você sabe qual é a palavra que está sobre você. Deus já lhe confirmou. Então não fique como um cego no tiroteio, meu irmão. Sabe, não fique perdido, justamente perdido, pegando todas as palavras para si. Esconda a palavra, aquela palavra no coração e vá se movendo em direção à palavra, porque ela não vai ter erro. Olha, e ele fala: Pai, perdoa-lhes. Jesus sabe com quem fala. Ele fala com o Pai. Ele sabe que o Pai escuta.
E ele sabe o que deve falar com o pai. Ele sabe, irmão. Ele sabe, ó. Independente do que faça, ele fala, perdoa-lhes. Perdoa eles, porque Jesus era inocente, irmão. E muitas vezes nós vamos estar num caminho de inocência e vamos ser atacados. E nós precisamos perdoar, meu irmão. Independente do que façam, perdoe eles. Eu quero repetir isso, porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. Independente do que façam contra a sua vida, perdoe eles. Sabe por quê? O perdão é um processo, irmãos. Preste atenção. O perdão não é um ato isolado. Não é uma oração específica. É um processo mental e espiritual, meu irmão, de fazer cessar todo sentimento de ressentimento ou raiva. Você crê mesmo que Jesus não sentiu raiva, não sentiu ira? Deus se ira, irmão. A palavra fala de muitas vezes Deus irado. Ali as pessoas estavam zombando, maltratando ele por algo que ele nem fez. E compreender isso pode trazer um alento ao nosso coração. Sabe, o perdão ele se faz necessário porque nós libertamos o preso e entendemos que o preso é nós nos perdemos. A palavra fala no livro de Hebreus que vai formando uma raiz de amargura. Qual que é o problema quando nós não perdoamos, irmãos? Nós passamos de vítimas a agressores. Eu quero repetir isso. Nós passamos de vítimas a agressores. Eu creio que eu estou pregando aqui para uma pessoa que precisa liberar perdão. Eu estou pregando aqui para uma pessoa que não conseguiu perdoar um ato de ofensa, que não conseguia esquecer. E entenda, não vai esquecer. O perdão vai curar essa ferida e tirar a amargura do coração para que você não venha a sentir mais dor. Esse é um processo, irmão, e um processo que às vezes demora. Eu sempre dou o exemplo daquilo que eu fiz. Eu passei por processos de perdão e o perdão ele é muito poético quando nós colocamos ele justamente num ato isolado, né? É muito bonito perdoar quem nos ofendeu, mas o processo em si não é poético, não é bonito. Só a pessoa que foi ofendida sabe a dor que carrega. E eu não estou aqui mensurando dor de ninguém não, irmão, porque tem alguns atos que são, sim, mais difíceis do que os outros, sabe? E precisamos entender essa situação, precisamos compreender. Olha, eu quero ler com vocês justamente Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, porque esse ato aqui do Senhor Jesus, o que ele estava fazendo? Preparando o seu espírito, ensinando-nos o que nós deveríamos fazer para alcançar a graça dele. A palavra fala que as duas próximas frases seria: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Seriam as orações que ele fazia ao Pai. Está consumado é está pago, irmão. E, ou seja, nós teríamos recebido perdão. E para ele começar esse novo ciclo diante de Deus, de poder e autoridade, sentando do lado direito do trono, subjugando todas as coisas debaixo do seu pé, ele precisava encerrar ciclos. Então, para viver um tempo novo, nós precisamos encerrar ciclos antigos. E um perdão, meu irmão, o perdão, minha irmã, ele é esse processo que nos leva a largar isso. Devemos orar sobre os nossos ofensores, devemos orar sobre os nossos inimigos, devemos abençoar os nossos inimigos. Foi isso que Jó fez no final de tudo. A palavra fala que foi lhe restituído em dobro, quando ele orou pelos seus amigos, que não eram amigos, que estavam ali justamente ofendendo ele. Olha, a palavra fala assim em Colossenses 1, versículo 13 e 14, e que nos tirou dos poderes das trevas, irmão, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, remissão dos pecados. Então, se ele perdoou, irmão, se ele deu uma segunda chance para os outros, nós devemos dar uma segunda chance também para as pessoas. As pessoas têm o direito de ter uma segunda chance. E ele vai falar o porquê ali na frente. E eu quero chegar lá agora, justamente, irmãos, porque é importantíssimo nós entendermos essa situação. Olha, a palavra continua falando. Por que ele perdoa eles? Porque não é sem motivo. Pois não sabem o que fazem. E agora aqui eu quero pontuar, irmão, eles não sabiam o que eles estavam fazendo? Os soldados romanos, eles eram um dos soldados mais bem treinados da época.
eram programados para matar e assassinar. Se tinha uma coisa que eles sabiam, era exatamente o que eles estavam fazendo. Mas eles não sabiam das consequências espirituais. Muitas pessoas não sabem que a vida é um plantio, irmão, e que nós temos semente na mão, que cada palavra, cada atitude que se libera no caminho é uma semente. Então, por não verem a consequência, continuam fazendo. Por não verem a consequência, por não saberem a consequência. Não sabem, irmão. Não sabem o que fazem, não sabem da consequência. Não sabiam que estavam ali imprimindo maldade pelo próprio Deus. Olha, e entenda isso. Nós precisamos compreender essa situação para que nós venhamos a autoanalisar, e isso aqui eu quero chamar uma autoanálise, para que não haja a autossabotagem, irmão. Fazer o mal é uma autossabotagem. Mentir é assumir uma dívida com o tempo. Fazer o mal é assumir uma dívida com o tempo. Esses dias eu fui no supermercado e estava fazendo as compras e levei lá isso que é a importância, me fez pensar, refletir muito na importância da cruz de Jesus. Fiz as compras e aí fui fazer o Pix lá para a mulher no caixa, logicamente, fiz as compras e é mais ou menos isso, irmãos, cada atitude nossa. Quando eu acabei de pagar, o que aconteceu? Apareceu uma mensagem no sistema, compra autorizada. É o está consumado do Senhor Jesus, irmãos, está pago. Eu só podia sair com aquelas compras dali, porque alimentaria a minha família, se tivesse pagos. Graças a Deus, Deus me deu força para trabalhar e eu paguei. Graças ao Senhor, Ele tem me fortalecido durante a longa caminhada. E eu sei que muitas vezes falta força para fazer o que é certo, força para comprar, para pagar um preço daquilo que se precisa. Mas, olha, vale a pena, irmão. Por quê? Porque quando nós temos uma atitude ruim, nós assumimos uma dívida com o tempo. E eles continuam fazendo isso porque não sabem dessa consequência que ela virá. Quero ler com vocês um versículo que está em Daniel 5:25. A história do rei Beltsassar, que pegou os utensílios do templo e começou a beber e a comemorar. E por ele não ver a consequência, ele começou a dar vinho para as mulheres também. Eram utensílios sagrados, que eram sagrados pelo próprio Deus. Em determinado momento apareceu uma mão, e essa mão começou a escrever algo que nenhum dos sábios, dos feiticeiros, a palavra fala que ninguém pôde traduzir aquilo que estava escrito na parede do palácio. E aqui eu quero fazer uma pontuação. A parede do palácio remete à parede da casa, ou seja, Deus sabe onde toca. Deus sabe onde precisa tocar, justamente para que nós venhamos atentar às suas palavras. Era isso que Deus estava fazendo. Aquele homem, a palavra fala que ele ficou perturbado, muito perturbado. E entenda, e foi justamente o que eles fizeram. Ele começou a procurar ajuda nos feiticeiros, mas sabe, aquilo que vem de Deus, irmão, somente uma pessoa que tem intimidade com Deus pode traduzir, até chegar a Daniel. E olha o que está escrito em Daniel, capítulo 5, versículo 25. Esta, pois, é a escritura que foi traçada. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido está o reino e será entregue a persas. O Senhor veio, fez uma avaliação, escreveu na parede para que não fosse apagado pela sua própria mão, mostrando justamente o peso da sua atitude. Toda atitude tem um peso, e que ele foi achado em falta e teceu o julgamento ali naquele momento mesmo. Muitas vezes Deus vai agir o julgamento na hora, mas outras vezes não, irmão. Eles continuaram fazendo porque não tinham, eles continuaram fazendo porque não tinha a consequência do pecado, continuaram humilhando, continuaram zombando do meu rei Jesus, continuaram, pregando ele na cruz, mas o Senhor estava ali em graça, perdoando. E nós precisamos entender, irmão, que toda ação nossa tem uma consequência.
Toda ação tem uma consequência. Quanto mais pesado é o fardo, é consequência do pesado. A verdade é que alguns carregam cruzes aqui. Todos nós carregamos cruzes. Alguns parecem que carregam de isopor e outros parecem que carregam de chumbo. Mas no determinado tempo, ela pesa, a ação dos nossos atos pesa. Nós precisamos pensar e avaliar, irmão, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós precisamos tirar um tempo durante um determinado momento e meditar sobre as coisas da vida. Há preços a serem pagos. Você está disposto a pagar o preço, sabe, da sua escolha, meu irmão? Sabe, pense bem, minha irmã, antes de escolher algo. Toda escolha uma renúncia e toda escolha uma consequência. Olha, quero ler com vocês Romanos capítulo 2, do versículo 6 em diante. Diz assim, quero ler na linguagem atual para que haja uma melhor compreensão. A palavra de Deus diz assim: pois ele recompensará cada um de nós de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e depois aos judeus, pois Deus trata a todos com igualdade, ou seja, Deus não age com favoritismo. E compreender isso, irmãos, pode nos fazer avaliar bem antes de nós nos tomarmos a decisão. Essa é uma sabedoria que vem da palavra, coisa que aqueles homens não fizeram. Olha o que a palavra fala que eles fizeram. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. Eu quero aqui partir para o final. Por quê? As roupas de Jesus, irmãos, no Evangelho de João, se eu não me engano, em João capítulo 19, verso 23 e 24, fala que essa roupa era de costura única. O que quer dizer isso? Que é uma roupa muito cara, a do Senhor Jesus. O Senhor Jesus usava uma roupa que talvez tivesse sido ofertada, era uma roupa cara. E a palavra fala que quando ele disse essas palavras, os soldados tiraram sorte, ou seja, fizeram um sorteio. Por quê? Para não dividir, porque era uma roupa cara. Tinha um alto preço, tinha um alto valor. E por que eles faziam isso, irmãos? Por que eles dividiam entre si as roupas? Isso quer dizer que eles tinham um costume, os soldados, eles tinham tudo assim, mecanizado. Eles dividiam entre si os despojos de guerra. O que eram os despojos de guerra? Era uma recompensa. Então, o inimigo, irmão, ele sempre vai comemorar o nosso aparente fracasso. Eu quero repetir. O inimigo sempre vai comemorar o nosso aparente fracasso. Não se turbe o vosso coração por conta disso. Meu irmão, tem muita gente, e para isso nós precisamos tomar cuidado, porque tem muita maldade camuflada, muitos abraços que apunhalam pelas costas, que vêm com essa finalidade, conselhos mal intencionados com a única verdade, nos manipular, sabe, verdades envenenadas, na verdade de mentiras, para que nós venhamos a cair e tropeçar. É preciso ter cuidado com esse tipo de atitude, com esse tipo de ação, sabe, se abrir demais com as pessoas, porque tem muita coisa que parece honra, mas na verdade é bajulação, com uma simples motivação, um simples propósito, nos levar ao fracasso, nos levar justamente à ruína. Mas o inimigo, ele comemora nessa tentativa, querendo mostrar para nós que aquilo que nós estamos passando agora é o nosso fracasso, mas eles não sabem, meu irmão, que nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Eu quero repetir, nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. E quando chegar o tempo, irmão, vai ser um tempo muito difícil, entenda isso. Sem ônus, sem bônus, sem cruz, sem glória, sem sacrifício, sem vitória, sem dor, sem ganho, sem morte, sem ressurreição. Então precisaremos passar por todas essas coisas para que Deus molde o nosso coração para recebermos aquilo. Então, quando chegar o tempo, meu irmão, até quem pensa atrapalhar,
ajuda. Oh meu Deus, eu quero pregar para alguém aqui que está precisando ouvir essa palavra, e eu quero pregar porque eu creio que essa pessoa está passando por bastante aflição, por bastante sofrimento, por se permanecer fiel diante do Senhor. Quando chegar o tempo, meu irmão, até quem atrapalha ajuda. Minha irmã, quando chegar o tempo de Deus na sua vida, até quem vem para atrapalhar, na verdade, está ajudando. Romanos 8, versículo 18. Todas as coisas, eu quero repetir, todas são todas as mesmas. Na etimologia da palavra são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem. Deus faz cooperar todas as coisas, e eles não sabiam que haveria uma cruz justamente que nos daria remissão do pecado, e que nessa cruz nós teríamos o sim e o amém para todas as promessas, e que elas seriam um caminho vivo até o Pai, e que Deus estava correndo, porque eles não conhecem as Escrituras. Em Jó 42, versículo 2, diz que bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Oh meu Deus, eu estou sentindo a tua presença aqui. Eu sei que alguém precisa ouvir isso. Eu sei que alguém está passando por muita situação, que aguentou amigos que afrontam, que aguentou pessoas manipuladoras, que aguentou ovelhas, na verdade lobos disfarçados de ovelhas do seu lado, e perceberam a mentira mal intencionada, uma gota de mentira, um rio de maldade, e se negou a fazer, sabe, fez o certo sabendo que agradaria o coração de Deus, e sabe que nenhum dos planos de Deus se frustrarão. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, e quero declarar sobre a sua vida, minha irmã. Vou encerrar aqui. Os planos de Deus sobre a sua vida não se frustrarão. Os planos de Deus sobre a sua vida não se frustrarão. E o final dele é para te dar paz e prosperidade. E um final que você tem pedido e esperado. Suporta firme o processo. No final tem milagre. Que Deus abençoe vocês, irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.